Boa noite para você. Sou o reverendo Sandro Valérios. Hoje, dia 11 de agosto, agora são 8 horas da noite, e estamos transmitindo aqui diretamente do estúdio da Igreja Presbiteriana do Jardim América, para Facebook, para o YouTube, para os nossos canais, e é um prazer estar com você agora online. Temos aqui um grupo aqui de 6 pessoas, pouquinha gente, a turma está chegando atrasado, o pastor precisa dar uma bronca no culto. Turma chegando na hora. Tá com a gente lá no Facebook, também tem gente lá. Tá lá a Edenis Matos. A Edenis Matos tem acompanhado todos os nossos encontros, né? Desde a primeira vez que ela acessou, ela tem estado com a gente. Tenho visto ela nas lives de oração, meio-dia. É um prazer ter você com a gente aqui. Também a Maria Souza também tem estado com a gente sempre. A Andréia também está com a gente lá no Facebook, muito bom. No YouTube tá a Meg, tá a Hilda, tá a Miriam, tá, o pessoal tá chegando. Tem mais gente, tá, já temos aí gente que entrou e saiu, por isso que tá marcando lá 14 acessos já, mas tem 7 pessoas online aqui. Então tá chegando o pessoal, a turma tá chegando, sem problema nenhum. Já já estaremos numa grande turma aí conectado, todo mundo conversando junto. Eu quero compartilhar com você então agora um texto bíblico para a gente dar início a esse nossa meditação, ao nosso estudo. Nosso estudo, deixa eu pegar aqui uma tela em que eu não apareço. Aí, agora sim, estava atrapalhando o texto bíblico. O Jaziel, querido presbítero Jaziel está aí com a gente também online, esperando aí, tá, o pessoal está chegando, está todo mundo conectando, aos pouquinhos está chegando, vai aparecendo a turma aí. Vamos voltar aqui para o texto bíblico, quero ler com vocês esse texto maravilhoso da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva, é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha esse finalzinho aí. Julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva. É viva. Aqui, ó. Viva. O que significa que quando você abre esse livro sagrado para ler o texto que está aqui, você não está num cemitério, de frente para um sepulcro, matando saudade de alguém querido que se foi, lembrando dos momentos felizes que tiveram juntos. Esse luto que a gente faz por alguém que se foi, é um luto que a gente tem por alguém que se foi. Mas isto não é um sepulcro, é vivo. A palavra de Deus é intencionalmente viva, porque é inspirada pelo Espírito Santo. Eu creio profundamente nisso, por isso quando eu abro estes textos sagrados e tenho meus momentos de leitura, eu tenho certeza absoluta de que estou conversando com uma pessoa, com a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, impressa nesse texto sagrado. De várias formas, em várias traduções diferentes, de várias maneiras que conseguimos colocá-la e transportá-la, mas o texto sagrado continua vivo e eficaz. Eu creio nisso. E é por isso que eu julgo tão importante temas como esse que nós temos estudado, temas como esse que nós temos refletido, que o Eugene Peterson nos convida, né, a refletir no livro dele, Coma este livro. Este livro que ele nos convida a nos alimentar é a palavra de Deus. Hoje, mais um capítulo. Mas antes da gente avançar nesse novo capítulo, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos interceder, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine neste estudo, que nos ajude a refletir de uma forma muito séria, muito especial
sobre como nos relacionamos com esse texto sagrado. Feche os seus olhos, aí onde você estiver, na sua casa mesmo. Se você não estiver na sua casa, estiver num outro ambiente, não se constranja. Acompanhe essa oração por alguns minutos, acompanhe essa oração em silêncio, ou ore comigo. Faça dessas palavras que eu quero dizer para Deus agora, as suas palavras, que a gente possa fazer uma mesma oração. Deus amado, Deus bondoso, estamos agora como igreja. Eu aqui no estúdio, aparentemente sozinho, mas não estou sozinho. O Senhor está aqui comigo. Eu creio nisso. E outras pessoas que estão do outro lado dessa live, em outro lugar, nessa cidade, nesse país, estão nos ouvindo agora, talvez nem mesmo agora, mas talvez em outro espaço de tempo, alguns com um delay de 30 segundos, que é o que temos, outros com um delay talvez de horas e dias que vão acessar esse vídeo em outro momento. Mas eu creio que o teu Santo Espírito também está lá com cada pessoa que está orando comigo agora. O Senhor é onipresente e eu creio nisso. Eu peço que o Senhor nos ilumine agora. Fale conosco. Nos ajuda a compreender a tua escritura sagrada. Refletindo agora com o pastor Eugene Peterson, que também em outro tempo passado, quando ele estava vivo, o Senhor o ajudou a escrever estes textos e hoje nós podemos refletir sobre as palavras que ele escreveu. Elas não são as tuas palavras. Não, a gente sabe disso. Foi um pastor que o Senhor usou para explicar um pouco mais. Nós somos obedientes à tua palavra, mas que o Senhor possa usar essa reflexão que o pastor Eugene Peterson fez, para que nós também possamos usá-las para compreender melhor as tuas escrituras. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome e por amor do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar essa noite, amém? Que Deus possa falar aos nossos corações. Então está aqui então o Eugene Peterson, que escreveu esse livro que nós vamos estudar agora, Coma este livro, esse livro dele. É um livro que está infelizmente esgotado. Algumas pessoas já me procuraram que acharam o PDF no livro na internet. E eu também achei o PDF no livro, mas eu queria incentivá-lo a, como um bom cristão, não baixar o PDF, porque a editora do livro não liberou. Então ele é uma cópia apócrifa, vamos dizer assim, do livro dele, não autorizada, e eu não gostaria que você tivesse acesso, usasse de um livro não autorizado, tá bom? Mas eu escrevi um resuminho, que eu falei para vocês que eu vou disponibilizar assim que a gente terminar a live, na semana que vem. A semana que vem a gente termina o 3º capítulo, aí você pode baixar o resumo que eu escrevi, tá bom? Apesar de ser um resumo do livro, ele não está pequenininho, ele tem aqui, cadê? São 22 páginas que eu escrevi sobre o livro. Então é um trabalho acadêmico meu, aí é produção minha, acadêmica. Então aí eu vou disponibilizar e você baixa então o resumo do livro, tá bom? Na nosso terceiro, é uma aula também, né? No 3º capítulo, semana que vem a gente termina, aí junto eu coloco o link para download, tá bom? Do PDF com o resumo do livro. Aí a gente acompanha. Aí você pode baixar. Bom, vamos lá então. A gente vai falar hoje sobre as escrituras como forma. As escrituras como forma. Para a gente fazer isso, a ideia do Eugene Peterson é a gente olhar agora também para uma outra questão do texto bíblico. Tá? E aqui eu quero tentar, junto com o Eugene Peterson, você transcender a ideia do texto. Presta atenção. Quando você lê um livro como este aqui é um livro comum,
Ele tem começo, meio e fim. Esse livro ele tem, você não consegue entender o fim sem ir lá para o começo. Você tem um prefácio, você tem uma introdução ao livro, você tem o desenvolvimento dos capítulos e uma conclusão final. Assim é um livro comum. Assim é qualquer livro que você lê. No entanto, a Bíblia ela transcende essa ideia de um livro. Nós temos que ler a Bíblia de capa a capa. No entanto, você tem uma construção neste livro que a forma dele já comunica mais do que a sequência em que você lê. Você tem uma sequência no livro que deve ser considerada, no entanto, você tem variações da sequência. Você tem, por exemplo, uma versão dessa Bíblia que ela é uma versão cronológica dos textos escritos. Ela começa pela cronologia da origem desses textos. Existe a cronologia de quando foi escrito o primeiro livro, depois foi escrito outro livro, depois, porque durante muito tempo vários livros existiram na maneira apenas auricular. Existe a cronologia dessa construção auricular também. Existe também a cronologia histórica em que os eventos aconteceram. Às vezes eles foram narrados em ordem inversa, mas aconteceram em outros tempos. Então você tem várias cronologias. Mas, de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer ordem que você possa ler, este livro inteiro, ele possui uma forma narrativa. Ele tem uma construção narrativa. E por isso, ele não é algo que você lê. Opa, eu vi que tem um pico aqui, acho que deve ser dado um apito aí no ouvido de vocês. Existe uma forma de você ler este livro que vai além de uma simples construção de ponta a ponta. Tem gente, por exemplo, eu tenho experimentado agora uma leitura bíblica, agora eu não vou lembrar o autor, mas eu fiz a leitura da Bíblia já algumas vezes, você já deve ter feito, de Gênesis a Apocalipse. A gente começa em Gênesis, vai construindo. Agora eu estou fazendo uma experiência de uma leitura bíblica que é uma sugestão do John Stott, no livro dele, Eu Creio na Pregação, que ele escreve para pastores, e aí ele faz uma sugestão de uma leitura diferente da Bíblia. E eu estou fazendo uma leitura que vincula textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então eu estou lendo, por exemplo, o texto de Juízes junto com o texto de Atos. Eu estou lendo também o texto de Jeremias junto com o Evangelho de Marcos. E aí ele vai fazendo esses paralelos, e é assim que eu tenho lido o texto bíblico e estou fazendo uma experiência diferente de leitura. O que importa não é a ordem que você lê, mas perceber a forma narrativa com que todo o texto se constrói. O texto bíblico ele não é feito apenas de narrativa, não é apenas, eu não estou falando da construção da forma literária, mas eu estou falando de um texto que revela uma pessoa, de um texto que conta uma história de salvação, uma história de pessoas perdidas, de um povo perdido, de um homem perdido, de um homem pecador, eu e você, porque a Bíblia conta sobre nós, e é por isso que Santo Agostinho diz: se você quer conhecer a si mesmo, leia o texto bíblico. Você vai conhecer o que é o homem. É por isso que o Novo Testamento vai dizer, e Paulo fala isso, que o texto da lei, por exemplo, o Pentateuco, ele não consegue nos salvar, mas ele consegue mostrar o quanto somos pecadores, ele denuncia o nosso pecado. Não é que ele não consegue, mas o homem não consegue responder ao livro da lei como deveria. Apenas Cristo conseguiu fazer isso. E é por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é santo e imaculado e morreu para nos libertar. A Bíblia conta essa narrativa de salvação, essa história de salvação. E quando nós vamos para ela, precisamos perceber essa história. É por isso que a compreensão apenas científica, teológica do texto bíblico, ela é um complicador. Olha por quê. O Eugene Peterson traz para a gente uma poesia chamada Da Crista de, deixa eu tirar eu aqui, peraí, de Wendell Berry. Wendell Berry escreve essa poesia, dá só uma olhada nela. Eu tento ensinar, de novo eu vi um pipo, deve ser um estralo aqui. Acho que eu estou batendo aqui no microfone sem querer.
eu tento ensinar minha mente a suportar o longo e lento crescimento dos campos e cantar seu caminhar enquanto espera. A fazenda deve tomar uma forma, sempre reunindo céu e terra, a luz e a chuva, construindo as formas e ações do solo. Desculpa, o nome está repetido aí sem querer, da crista então. O que o Eugene Peterson convida eu e você a refletir nesse texto que nós lemos agora é que aqui nós somos uma região rural, né? Santa Bárbara do Oeste, hoje, apesar de nós temos indústria, mas a nossa história é rural, a nossa memória é rural. Se você conversar com os avós, se você conversar com pessoas antigas da cidade, a memória é rural. Somos do interior, puxamos o R para falar e puxamos o R com orgulho. Falamos porta, falamos curva. O nosso R, ele denuncia quem somos. Nós vamos para a capital, onde as pessoas falam porta, a gente vai falar porta, eles vão falar, você é do interior, né? E ainda vão tirar um sarrinho, falar, você é do interior, né? E você vai dizer, sou do interior, somos aqui de Santa Bárbara do Oeste, berço protestante, paulista e brasileiro, é isso que nós somos, e temos orgulho de sermos do interior. A nossa memória é rural. E isso vai nos ajudar, talvez, a entender essa poesia do Henry Berry, né? Quando ele fala da fazenda e quando ele fala a poesia da fazenda, ele está dizendo justamente isso. Eu estou tentando ensinar a minha mente a suportar o longo e lento crescimento dos campos e cantar seu caminhar enquanto eu espero. A questão é, você já enxergou quando você conversou com um fazendeiro? E olha, entenda, um fazendeiro, alguém de fazenda, tem muitas obrigações e tem muitas atribuições e tem muitas coisas importantes para fazer ao longo do seu dia. Tenha certeza disso. No entanto, você já viu algum fazendeiro apressado, desesperado com o tempo? Na fazenda, tudo está conectado. Por isso ele fala, a fazenda deve tomar uma forma. Ela é um complexo orgânico, ela toda. E ela reúne céu e terra, a luz, a chuva, construindo formas e ações do solo. A fazenda, ela é uma construção orgânica que religa um monte de coisas, é um conjunto cercado de coisas do tempo, do espaço, conectando as estações de chuva, de verão, de inverno, semente, solo, arado, o tempo, o tempo cronológico, ele é quase que uma orquestra dentro da fazenda. E não dá para ser apressado. Não dá. O fazendeiro, ele precisa fazer isso que o Barry conta na sua poesia. Ele tem que suportar o longo e lento crescimento do campo e cantar o seu caminhar. A Bíblia, nesse contexto de forma, ela é a mesma coisa. É um conjunto cercado de palavras, de frases, de muitos tipos e variedades diferentes, mas tudo interligado ao trabalho que está sendo feito. Trabalhando em ritmos longos e firmes, dos quais eu e você, os leitores, nós participamos, mas nós não controlamos. Nós não damos conta de controlar o texto bíblico. Muito pelo contrário, nós estamos submetidos a ele. Do mesmo jeito que a fazenda. Pois esse texto sagrado faz a mesma coisa, reúne céu e terra. Reúne o sagrado, o divino, a eu e você, que somos pecadores. Pecadores remidos. Pecadores que estão conhecendo, pecadores que estão se desenvolvendo. E esse é o convite que o Eugene Peterson faz nesta ação, nessa construção.
arrumar uma coisinha aqui só. Bom, é nesse aspecto, então, que o Eugene Peterson vai, então, desenvolver agora a sua tese. Eu quero convidar você a refletir comigo nessa forma da Escritura Sagrada, nessa forma que ele convida eu e você a desenvolver. Eu quero já pedir desculpa, os meus slides hoje não estão tão bem elaborados como costumam estar, tá bom? As aulas voltaram hoje eu já tive aula de mestrado a tarde inteira, terminou agorinha de pouco, eu saí da aula do mestrado, tomei um banho e vim para cá para dividir com vocês, então eu tive que fazer algo muito mais simples do que eu estou acostumado. Paralelo a isso, esse meu computadorzinho Dell tá dando uma dor de cabeça que vocês não fazem ideia, tá dando problema pra caramba para mim. O suporte técnico tá tentando me agendar, mas ainda não resolveu nada, então tá bem complicado. Então eu vou pedir já uma licença para vocês. Vocês estão acostumados com uma qualidade de comunicação muito diferente que eu desenvolvo, mas hoje eu estou mais sucinto, mais simprão, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar de uma forma um pouquinho mais simples. Bom, é assim que está dividido este capítulo do Eugene Peterson. Então, eu já vou trabalhar com vocês. Aqui já está toda a divisão, tá? Já está toda a divisão do que eu vou trabalhar com vocês. E é assim que está trabalhado este capítulo. Bom, a forma como ele nos ajuda a pensar, como ele nos ajuda a perceber, então está dividido assim: a história, o privado e o pessoal, a sentença e o rolo compressor. E eu vou tentar destrinchar cada um desses temas junto com você. Primeiro, a história, a gente precisa entender que ela então é uma narrativa, foi isso que eu comentei com vocês, tá bom? A grande questão é que o texto sagrado é um texto antigo. E talvez você às vezes possa ser, o nosso tempo faz isso. Os dias, o nosso tempo contemporâneo. As pessoas que pensam no século XXI talvez falam isso. Eu vou me submeter a um texto, que se encerrou há mais de 20 séculos. Eu vou submeter a minha vida a um texto antigo, arcaico, de uma cultura arcaica. Hoje em dia é assim que as pessoas refletem. Elas preferem, como nós vimos na semana passada, apesar de se chamarem cristãs, apesar de gostar da comunidade cristã, algumas pessoas, muitas mesmo, entendem que o texto sagrado é muito bom, muito legal, mas eu prefiro me dobrar, eu prefiro me render à minha intuição, a minha experiência espiritual e aquilo que eu sinto no meu dia a dia, aquilo que eu tenho sentido no tempo e espaço que eu estou vivendo. As minhas experiências, os arrepios na espinha, tudo isso, até mesmo a fala de muitos pastores que infelizmente falam mais do que pensam, do que o que a Bíblia diz, se torna uma referência para a minha vida. E aí a gente vai perceber muitas pessoas citando, por exemplo, fala de pessoas, e às vezes você pega a fala da pessoa e você não encontra uma base bíblica e teológica. Mas não tem problema, porque essa pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que reflete, e a experiência que eu aprendo com ela fala mais alto do que o texto sagrado, do que essa história sagrada. A pergunta é: devemos nos submeter a um livro tão antigo? Devemos parar a nossa vida para seguir regras dentro de um livro como este? A resposta é sim, sim. Justamente porque a Bíblia ela não é um manual de regras, de preposições teológicas. A Bíblia é uma história. É uma história, uma narrativa que conta acerca de homens e mulheres pecadores, que conta acerca de um Deus amoroso, que tanto amou este mundo que veio até este mundo, assumiu forma humana, viveu neste mundo e assumiu o meu e o seu lugar de pecado, morrendo, entregando a sua vida, ressuscitando ao terceiro dia, acompanhando os seus discípulos por mais alguns dias aqui nessa terra, cerca de 50 dias. E então, depois de ter estado com tantas pessoas que testemunharam da sua ressurreição, ele subiu aos céus.
está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse livro lindo conta uma história de um Deus regenerador que não acabou aí, estando no céu, ele retorna para julgar os vivos e os mortos. Ele volta para buscar a sua igreja. O texto que conta uma história que começa em Gênesis, num jardim, e termina em Apocalipse com uma cidade. Essa é a história. Não é apenas um manual, não é apenas um livro de regras. Não estamos falando aqui de um compilado, por exemplo, como uma Constituição. A Constituição é revista. A Constituição ela é retrabalhada. A cultura mexe, a história muda, as nossas regras jurídicas são repensadas e os homens vão lá e mudam a Constituição se precisar. Não, isso não é uma Constituição. É uma história, é uma narrativa. Este é o convite que o Eugene Peterson faz, para a gente se render a esta história narrativa, que eu e você possamos nos render a ele, que eu e você possamos conhecer, viajar neste mundo bíblico amplamente escrito. É uma revelação de um mundo vasto, muito maior que o mundo atrofiado pelo pecado. Esse mundo que que consome, que tem nos consumido muitas vezes. Essa grandeza da Escritura Sagrada não é resultado de um empilhamento de detalhes, mas do reconhecimento de uma forma narrativa, uma história que tem a ver comigo e com você. É por isso que o Eugene Peterson nos convida a sairmos da história e percebê-la de uma forma pessoal e não privada. E aqui então entra essa diferença que ele quer convidar eu e você a refletir, porque nos relacionamos muitas vezes com a palavra bíblica de uma maneira privada. Quando fazemos isso, tratamos o texto como objetividade, como impessoal. E aí a Escritura deixa de funcionar como revelação para mim e para você. Ela vira apenas um manual do que é certo e do que é errado. E não é isso. O Eugene Peterson quer convidar eu e você a refletirmos nessa Escritura Sagrada como um texto pessoal. É um texto que conversa comigo e com você. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você ouve a voz de Deus falando com você. É um texto pessoal, escrito para comunhão sua com Deus. Por isso que nós precisamos devorar esse texto sagrado. Sabe o garoto, adolescente, a menina adolescente, quando ela se apaixona, quando ele se apaixona, você vai notar que ele passa horas, ela também, a menina, o menino, eles passam horas conversando. E o detalhe, se você parar para perceber, a profundidade da conversa que eles têm não é tão grande. Não é tão grande assim. Porque o que está acontecendo, o que eu quero dizer de profundidade é de complexidade da conversa. Entendeu? Se você pegar um resumo de uma conversa de um adolescente com uma adolescente que estão apaixonados um pelo outro, essa conversa ela não é profunda no sentido de, por exemplo, depois de 10 horas que eles estão conversando pelo WhatsApp, se você perguntar para sua filha, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma menina em casa, se você tem um menino em casa, você pergunta para ele e pergunte coisas, por exemplo, qual a data de nascimento dela ou dele? Ele não vai saber. Não vai. Pergunte, por exemplo, qual o número do calçado? Não vai saber. Pergunte, por exemplo, qual o nome da professora da primeira série? Não vai saber. Mas se você perguntar qual música que ele tem ouvido, ela vai dizer na hora. Se você perguntar quais os canais de YouTube que ela gosta de assistir, ele vai saber na hora.
Se você perguntar, qual é o lanche preferido, qual é o restaurante, a lanchonete, né, no caso, vai ser restaurante, mas tipo, você prefere McDonald's ou Burger King? Vai saber dizer. Porque a conversa deles dois não é um conhecer privado, um conhecer de dados, um conhecer de documentos. Ele não vai saber o RG do um, o CPF do outro, não vai saber. Não é isso que é importante, mas é um relacionamento. Por isso, as respostas estão ligadas aos gostos, às vontades pessoais, àquilo que é interessante. Por isso, quando você for para ler a Bíblia, talvez você não vá ter que necessariamente se preocupar com a teologia, com o desenvolvimento teológico, com o desenvolvimento doutrinário, com as relações. E a gente vai ver que isso é importante, mas quando você for para a Bíblia, é importante você perceber que o convite é mais para um relacionamento pessoal do que um relacionamento privado, de apenas relatar dados, histórias, e aqui no sentido história, apenas no estudo da história. Mas é um relacionamento pessoal. E aí, a revelação vai te colocar no mundo. Presta atenção, que isso que ele coloca para a gente é muito legal. Se você vai para a Bíblia como uma narrativa que conta a história de um Deus redentor buscando um homem pecador que é você, essa escritura sagrada vai te convidar para um momento pessoal que te leva para a comunidade, te leva para a responsabilidade. Ou seja, quando você vai para as narrativas do Novo Testamento e você vê Jesus, você percebe Jesus convidando aqueles homens para segui-lo, você se sente convidado a segui-lo. Quando você vai para o texto bíblico e vê Deus dizendo que ele tem interesse pela vida de Noé, Deus tem graça com Noé, e por isso ele separa Noé para ser alguém diferente na história, para fazer diferente na história. Você olha para Deus vendo graça por você e querendo fazer de você alguém que causa diferença nessa história. Quando você vê o texto bíblico e olha um homem como Davi, pecador, você também percebe que você é tão pecador quanto Davi, mas você vê Deus querendo usar Davi para mudar uma geração, e aí você se sente convidado para também ser responsável nessa história, por trazer novidade para uma geração. Não é apenas uma responsabilidade forçada por um compromisso, por uma questão meramente burocrática. Eu sou membro da igreja, eu professei a minha fé, porque me convocaram, porque me chamaram, porque eu tenho que fazer, afinal de contas, o pastor está pedindo para fazer. Não, para com isso, não é esse tipo de compromisso, isso não vai te levar a nada, mas é uma responsabilidade pessoal, porque você está amarrado e vinculado através dessa narrativa. Essa narrativa te convida a fazer parte deste mundo, deste reino. Mas para isso, você precisa sair do privado e vir para o pessoal. Pois quando você lê o texto sagrado, ele não está falando das pessoas do passado. Ele está conversando com você agora, hoje. Hoje. E este é o convite de comer este livro, enxergando essa história narrativa que sai do privado e vem para o pessoal agora, hoje, falando com você agora, o que Deus tem para dizer para você neste exato momento. Mas é óbvio, quando nós nos debruçamos a esse texto sagrado, precisamos também entender que ele possui uma sentença. O texto sagrado também é importante enquanto texto. Aquilo que Deus nos convida a ler e a estudar tem também uma importância retórica. O exemplo que o Eugene Peterson dá aqui é mais ou menos como a gente andar sabendo o caminho, mas distraídos com o caminho. Quando nós lemos o texto bíblico sem perceber as sentenças dos textos bíblicos, nós lemos a Escritura como alguém que anda desatento.
e não percebe o caminho, não nota as flores, não nota o jardim, não nota as pessoas. Quando nós lemos ele apenas como um compromisso, eu tenho que ler a Bíblia porque eu fiz um propósito de ler a Bíblia em um ano, e aí você consome a Bíblia, você lê a Bíblia rapidamente, você vai lendo os textos e vai apenas consumindo letras, sem perceber a sentença, sem perceber a origem das palavras, sem perceber em que tempo nós estamos falando, com quem está falando, o que Deus está dizendo para essa pessoa, o que essa pessoa fez, aonde ela estava, para onde ela vai, a gente perde o ensinamento bíblico. Por isso a sentença também tem a sua importância. Ele chama isso de exegese. A exegese é uma disciplina que nos ajuda a tentar ou prestar atenção ou ouvir bem o texto bíblico. É um exercício. A exegese bíblica, ou o estudo do texto sagrado, do texto, o texto como ele está escrito, é um exercício que vai tirar você da intuição, porque tem muita gente que lê o texto com intuição, né? Aquilo que ele acha que o texto está dizendo, e aquilo que ele acha que o texto está dizendo é o que ele quer que o texto diga. A gente força a Bíblia a concordar com a gente. A exegese, ela te convida a sair do campo intuitivo, né, e vir para o campo da iluminação. Iluminação. Ô, palavra maravilhosa que a gente aprende na escola dominical. A gente aprendeu que o texto bíblico foi escrito através do quê? Eu tenho certeza que você virou para a pessoa do lado aí e disse inspiração. Deus inspirou homens e mulheres, inspirou pessoas, inspirou o ser humano para escrever estes textos. Ok? A iluminação não é a invenção, não é a nova escrita do texto bíblico, mas é o meio através do qual o Espírito Santo nos ajuda a compreender o texto que foi escrito no passado. É a exegese que vai nos ajudar a conhecer, por exemplo, o contexto. O que estava acontecendo quando esse texto foi escrito, o texto sagrado foi escrito. É a exegese que vai fazer a gente entender o que os primeiros leitores entenderam quando o texto foi escrito. Ou até mesmo a entender o que aconteceu quando o profeta falou, o que aconteceu quando o profeta queria escrever e o que os primeiros leitores entenderam quando ele escreveu. Até mesmo o que os leitores do Novo Testamento estavam interpretando quando eles liam o texto do Antigo Testamento. Às vezes, tantas que Mateus escrevia, assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Esse interesse, essa investigação vai fazer você parar e perceber o caminho, perceber a estrada, perceber o que está acontecendo à volta e não apenas fazer você caminhar para chegar no destino, sem aproveitar essa trajetória, sem aproveitar esse caminho. E muitas vezes o Eugene Peterson vai dizer que é esse caminhar desatento que nos faz errar o caminho algumas vezes. E o que a gente faz quando erra o caminho? A gente volta e pega o caminho correto de novo. Talvez você tenha lido esse texto desatento muitas vezes. Eu quero convidar você a voltar e a começar a ler de novo. Ah, pastor, tem que começar em Gênesis. Não, nem sei, toda a leitura vem em Gênesis, mas talvez o teu coração numa oração, num momento de uma pregação, às vezes um texto bíblico ecoou de uma forma diferente. E você talvez você, puxa, pastor citou Esther. Como que é a história de Esther mesmo? Esther, Mordecai, e a história das crianças, né, que a gente leu esses dias atrás, que a Patrícia leu, e aí você fica, puxa, leia o livro de Esther, quero convidar você, conheça esse livro. Ah, meu pastor citou Davi naquele momento, puxa, leia 2 Samuel, leia 1 Samuel, na verdade, você vai conhecer a origem, vai conhecer tudo, a caminhada de Davi até o trono. Depois, em 2 Samuel, você vai aprender a trajetória dele para Absalão e depois para os outros reis. Samuel vai contar a história de Samuel. Leia. Você gostou de talvez uma devocional que a gente está fazendo ao meio-dia, todo dia, e eu estou lendo Atos, está te instigando? Leia o livro de Atos. Leia. Todos eles são uma narrativa,
uma história que conta sobre um Deus amoroso que busca um homem pecador querendo redimi-lo para si. Essa é a história bíblica. Aí ele também vai falar a respeito das dos comentários bíblicos. Talvez você tenha pensado nisso e se preocupado, pastor, e os comentários bíblicos? Os comentários bíblicos são bons. Ele dá uma dica para a gente aqui. Eu não coloquei aí em slide, mas olha só. Leia comentários completos. Não leia apenas acerca de um versículo. Então, quando você for ler comentário bíblico, leia o que o autor está dizendo sobre aquele livro todo, sobre um compêndio todo, mas não apenas isolado, fragmentado. Compreenda o que ele diz. Muitas vezes o comentarista bíblico, você pegar, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, tá? Ele escreve comentários bíblicos, são muito bons os comentários deles, principalmente porque o Hernandes, ele acumula o comentário de outros comentaristas. Então você tem ali já um resumo de várias pessoas falando. E é bom porque você tem vários olhares, que é uma outra dica que o Eugene Peterson dá. Mas quando você for ler, por exemplo, comentários sobre o Salmo 89. O Salmo 89, versículo 4. Você vai lá e vai ler sobre o versículo 4. Leia sobre o Salmo todo. O Salmo 89 completo. Leia o que o comentarista está dizendo sobre todo aquele salmo, e não apenas sobre um pedaço fragmentado. Você vai ler sobre a parábola do filho pródigo, aí você vai ler apenas o que o comentarista diz acerca do filho pródigo comendo as alfarrobas ou as vagens de alfarrobeiras. Não, leia a história do filho pródigo toda. E tenta ver o que o comentarista fala a respeito de tudo isso, mas não leia apenas um, né? Mantenha diálogo com vários autores de vários comentários. Você também tem as Bíblias de estudo, que fazem também breves comentários também. Então é legal, mas não tenha uma só. Você tem a Bíblia de Genebra, tenta ver também. E hoje em dia você tem comentaristas na web, então você tem aí vários comentários livres, né, na web que você pode consultar. Você tem Bíblias digitais que tem o trabalho de alguns comentaristas e faça isso. Tá? Aprecie as suas observações, mas não seja intimidado por elas, ok? O comentarista está fazendo um comentário bíblico. Diferencie, e eu gosto de fazer isso, o que o comentarista está dizendo acerca da história, do contexto, da arqueologia e das datações. E aquilo que ele está dizendo como interpretação. O que eu quero dizer com isso? A arqueologia, a história do texto, as datações são coisas, são ciência, são coisas, o que eu quero dizer de coisas são objetos. Aquilo e acabou, entendeu? O que significa um vaso para Jeremias é o que significa um vaso. Está lá, é histórico, é arqueológico, não dá para ter outro sentido. Mas a interpretação que o comentarista dá acerca do vaso que Jeremias está observando é outra coisa. Separe uma coisa da outra, é isso que ele quer dizer. E leia mais de um autor, tenha várias opiniões e opiniões divergentes, ok? E para a gente encerrar, a última coisa que o Eugene Peterson fala para a gente é cuidado com o rolo compressor. O que ele quer dizer com isso? A Bíblia é um texto que gera um solo granulado, um solo irregular. Ler a Bíblia muitas vezes é difícil, porque ela possui diferentes nuances, são várias épocas, são várias linguagens, são várias formas literárias. Parte da Bíblia está escrito em formas de poesia, alguns são textos apocalípticos, outros são narrativas, alguns. Então você tem textos históricos, você tem genealogias, você tem várias formas diferentes. Você tem linguagens diferentes, linguagens como a do Novo Testamento, das cartas, dos evangelhos, dos textos históricos, dos textos poéticos. Você tem a linguagem do Antigo Testamento, você tem tratados suzeranos, você tem muita distinção e tudo isso gera um terreno irregular. Qual é a tentativa do ser humano? Passar um rolo compressor e fazer da Bíblia um texto simples e único, fácil da gente caminhar. Cuidado. Ao fazer isso, a gente tem que amassar o solo.
Ao fazer isso, a gente tem que quebrar essas pedras, os pedregulhos. Ao fazer isso, a gente tem que forçar o solo para ele ficar regular. E o texto bíblico, quando sofre essa agressão, ele perde o seu sentido e o seu significado. O texto bíblico não é um texto regular. Ele não é um texto fácil. Ele não é um texto gostoso sempre. O livro que João come, a Bíblia, ele é agradável nos lábios, mas fica amargo lá dentro no estômago. A Bíblia, muitas vezes, ela é doce como mel. Ela vai lembrar que você é salvo. Ela vai lembrar que Deus o ama. Ela vai lembrar que você é geração eleita, é sacerdócio real. A Bíblia vai lembrar que Cristo ama você, que Deus ama esse mundo e que Cristo morre por amor a você e que Ele não cobra de você nada. Pede apenas que você confie nele. Em outras palavras, que você creia. Mas a Bíblia também vai lembrar que você é pecador. A Bíblia vai lembrar que você não dá conta. A Bíblia vai lembrar que você deve tratar as pessoas como igual, que você não deve ser arrogante, que você não deve se achar melhor que os outros. Nunca, como a gente estudou neste domingo. Às vezes a Bíblia não vai ser gentil com você e vai lembrar do lugar da onde você veio. E apóstolo Pedro vai dizer isso em 1 Pedro 5, é por isso que muitas pessoas não se rendem a esse texto, porque esquecem do lugar da onde vieram, esquecem que foram pecador, esquecem tudo o que Cristo fez para salvá-las. O texto bíblico, às vezes, vai lhe dar um tapa na cara. Este é o terreno irregular. E tentar passar um rolo compressor nesse texto bíblico é agredi-lo, transformando ele numa caixinha de promessas, transformando ele numa coisa gostosinha de se ler. Aí ele deixa de ser o texto bíblico sagrado e se transforma nas prateleiras do dia a dia um manual de sobrevivência, um livro de autoajuda, que você recorre a ele apenas quando e somente quando estiver passando por problemas. Não, esse livro aqui é muito mais que isso. Esse livro conta uma história, uma narrativa de um Deus que te ama, mas que diz que você é pecador e que lembra do seu pecado. Por que ele faz isso? Porque te ama. E como ele faz isso? Através da pessoalidade de um relacionamento com você. E por isso, eu e você temos que degustar este livro como nós degustamos um bom prato de comida. A gente não joga direto na goela. A gente saboreia. E é o momento em que a gente presta atenção nas sentenças, que a gente estuda, que a gente pesquisa, saboreando cada novo elemento. Andando por este terreno, que muitas vezes é difícil, sem forçá-lo, sem querer adequá-lo à nossa necessidade. Muito pelo contrário. Andamos por essas pradarias, por estes campos, por essas planícies, muitas vezes também por alguns vales, aprendendo e conhecendo a forma deste livro, que faz parte não apenas de um conjunto de ensinamentos, mas de um Deus amoroso que quer se relacionar com você, amém? Então, é isso que o Eugene Peterson compartilha no seu segundo capítulo, falando do livro como uma forma, do texto bíblico como uma forma também. Ok? Quando eu tinha dado boa noite, tinha chegado o Jaziel, né? Depois chegou ainda o Luiz Fernando, a Marta, o Beto, o Felipe, a Patrícia, e lá no Facebook a gente recebeu aí também está o Luiz Carvalho lá, por aqui está tudo bem. Então é isso. Vamos, o que você me diz da gente fechar os nossos olhos mais uma vez e agradecermos a Deus por este
por esta reflexão que tivemos hoje. Pode ser? Vamos fazer isso? Pai amado, Deus bendito, obrigado por todos que estão conectados, obrigado por todos que estão aí há 1 hora, Pai. Estamos aqui conversando sobre esse teu livro maravilhoso que o Senhor deixou para a gente de presente, a Bíblia Sagrada, através das reflexões que o Eugene Peterson faz. Pai querido, nos abençoe, nos ajude realmente a termos um contato pessoal com esse teu livro tão sagrado, tão especial e tão precioso, Pai. Que ele nos transforme. Este é o convite que nós queremos aceitar do Senhor, sermos transformados por Ti. Que esta Bíblia, que este livro santo, mexa com nossas estruturas, abale as nossas estruturas, Pai. Que em nome de Jesus ele não seja apenas um livro que nos responde perguntas, mas um livro que nos ajuda a fazermos perguntas também. Perguntas que o Senhor não responde na hora. Assim como uma fazenda não funciona de qualquer forma. Ela tem um tempo, ela tem uma cronologia, ela tem uma estrutura que demora, que precisa ter paciência. Assim nós possamos também ser pacientes. E enquanto esperamos, possamos cantar, possamos adorar, possamos te louvar, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus.